Bom, muito bem, meus amigos. Vamos lá então, dando continuidade ao nosso estudo do livro Na Era do Espírito. Nós vamos fazer hoje o item número 26 e depois nós concluímos com o item número 27. E o nosso estudo de hoje, indagações sobre a felicidade. É um tema sempre oportuno, sempre importante para nós. E o Chico traz então essa introdução. Ele diz assim: em nossa reunião, provavelmente porque as indagações sobre a felicidade dominavam os nossos entendimentos verbais antes da execução das tarefas da noite, o Livro dos Espíritos veio ao nosso encontro com a questão 921 em torno do mesmo tema. Meditamos sobre o assunto, discutindo, e confirmado pelo livro, e ao término de nossa reunião, foi o nosso amigo espiritual André Luiz quem tomou o lápis e escreveu a página Regras da Felicidade, que gostaríamos de ver enriquecida com os seus abençoados comentários. A questão 921 do Livro dos Espíritos faz parte aqui do item do capítulo do livro 4º, primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrestres, o primeiro item, Felicidade e Infelicidade Relativas. E aí nós temos aqui então duas questões, são várias, né? Mas nós vamos aqui fazer duas questões. Na primeira, 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Kardec, não satisfeito com essa questão, já que ele fala ser tão possível, ser feliz tanto quanto possível, na questão 921 ele coloca: concebe-se que o homem será feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Respondem os espíritos: o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Kardec depois traz aqui um comentário sobre essa resposta, e ele diz assim: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o fará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas infelicidades terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mau, e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. A gente lembra que Kardec colocou essas orientações, ou orientações parecidas, lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala sobre as aflições atuais e as aflições anteriores. E ele vai dizer a mesma coisa para nós, né? Se nós remontarmos a origem das nossas aflições, a que ele chama de infelicidade, né? Infelicidade terrena, mas quando ele fala sobre a origem das nossas aflições, nós veremos então que, né, o homem verá que ele foi responsável exatamente pela criação, desviando-se do caminho
a partir das referências que nós temos daquilo que podemos chamar de boas condutas, no sentido de nos elevar espiritualmente, a partir daquilo que Jesus trouxe para nós. Então o homem acaba sendo responsável pela sua própria infelicidade. Bom dia, André, bom dia, Brás. Pois é, Brás, muitos defeitos, infelizmente, né? Aqui então, a partir dessa introdução, dessa indagação sobre felicidade, certamente ali, né, as conversas em torno da felicidade acabaram, né, sempre colocando nas mãos de cada um o seu próprio destino e a forma como vai viver esse destino, se com aflição, se com felicidade. Então, na grande maioria das vezes, a responsabilidade é de cada um de nós. Isso porque, maioria das vezes, porque há situações, por exemplo, espíritos missionários que trabalham junto a pessoas aflitas, né, em que ele vai sofrer por causa das aflições dos outros. Então não é o papel dele, né, não é a responsabilidade dele aquele sofrimento, mas ele acaba sofrendo, vendo inclusive não apenas missionários, né, no sentido de indivíduos que vêm com grandes missões de auxiliar, mas dentro da nossa própria família, né, um pai, por exemplo, que auxilia um filho, e esse filho traz ali as suas dores, né, traz ali as suas dificuldades, certamente esse pai não pode dizer que desfruta de toda a felicidade, vendo uma pessoa que ama passando por essa dificuldade. Nós, aqui na nossa sociedade, tendo muitas vezes uma vida estável, ao olharmos pela rua e vermos ali tantas e tantas dores, não é possível que nós possamos dizer que somos felizes olhando ali um outro com carência, o outro padecendo de tantas dores, né? Porque isso nada mais seria do que o egoísmo. Porque eu posso dizer, né? Como eu posso, né, ser feliz? Eu sou muito feliz e cada um tem o seu próprio problema, cada um com os seus problemas. Então, na verdade, essa é uma ideia bastante egoísta. Então, aquele que se sente atingido pelas dificuldades alheias, né, tomado por essa fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, ele vai de alguma forma tentar amenizar isso tudo. E é aí então que nós encontramos, né, tudo aquilo que nós chamamos de trabalhos voluntários, vamos dizer assim. Percebemos uma grande mobilização na sociedade, porque todo trabalho voluntário tem um objetivo nobre, né? Ninguém trabalha voluntariamente para fazer com que uma empresa enriqueça. Ela sempre vai se tornar voluntária para tentar acolher aqueles que de alguma forma padecem de alguma carência. Né? Uma criança que tem uma escola precária e voluntários procuram fazer com que essa escola seja da melhor forma possível. Quando nós vemos um hospital atendendo pessoas carentes, quando nós vemos, né, mobilização na sociedade para poder levar, por exemplo, mantimentos, alimentos a outras pessoas, né? Atendimentos morais, atendimentos espirituais, como nós fazemos nos trabalhos dentro do movimento espírita, né? Então a gente percebe que o trabalho voluntário ele sempre visa, de alguma forma, diminuir as aflições. É um trabalho de amor, exatamente, Angelina. Né? Então todo o trabalho que é feito, toda pessoa que é mobilizada por esse sentimento de amor ao próximo e procura se doar com esse propósito, né, é exatamente ali, ele desfruta de felicidade relativa dentro da sua condição, mesmo que muitas vezes ele tenha ali as limitações, o seu lar passe por alguma turbulência, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de qualquer ordem, mas mesmo assim, diante dessas dificuldades, ele se sacrifica em benefício do outro, percebendo que a dor do outro é maior do que a sua, ou a dor do outro é diferente da sua, e sendo que nós podemos ajudar nessa dificuldade. Então é esse sentimento de amor ao próximo, né, que mobiliza a sociedade para esses trabalhos de autodoação. E é aí então que nós vamos, né, fortalecendo cada vez mais esse nosso aspecto espiritual, que nós vamos então encontrando essa felicidade, construindo essa felicidade. Né? Então por isso a gente percebe, né, quando nós nos desviamos desse objetivo de nos elevarmos espiritualmente, certamente nós nos prendemos cada vez mais nas nossas tendências inferiores, né, nas nossas viciações, e certamente geramos infelicidades. Vem aí depois então todo o trabalho de reconstrução de nós mesmos, né? E essa reconstrução, não tenhamos dúvida disso, sempre vão trazer para nós ali muitas dificuldades. Então, esse aqui é o nosso
ponto inicial. Bom dia, pessoal. Então aqui as indagações sobre felicidade. Regras de felicidade. André Luiz traz para nós então aqui essa mensagem a partir daquilo que foi trazido para nós nessa reunião, nessa introdução de reunião, né? Só um instantinho. Aqui. Só um instantinho, pessoal. Preparando aqui só esse material. Então vamos lá. Regras de felicidade. E aqui a gente viu, né, como esse livro ele traz aqui uma diversidade de autores, né? Então André Luiz agora raramente a gente vê André Luiz fora, né, dos livros que ele mesmo escreveu, no caso o livro de mensagens, ou então nos romances, né? Mas aqui ele se apresenta aqui participando também da construção desse livro. E ele traz assim então essas regras de felicidade que são bastante notáveis, bastante valiosas, né? E vale a pena a gente pegar aqui cada um desses pontos que ele vai anotar para nós aqui, que ele vai destacar, para colocar isso como regra para nós, né? Se nós estudarmos, se nós aqui refletirmos e procurarmos empreender isso, né, implementar isso no nosso dia a dia, na nossa forma de viver, certamente nós estaremos num caminho muito, muito favorável para a construção da felicidade. Então ele começa dizendo para nós: lembre-se de que os outros são pessoas que você pode auxiliar ainda hoje e das quais talvez amanhã mesmo você precisará de auxílio. Todo solo responde não somente conforme a plantação, mas também segundo os cuidados que receba. Então esse aqui é o primeiro ponto que ele traz para nós, né, essa filosofia, esse ponto, né, esse ponto de reflexão, colocando exatamente isso, né, todas as boas relações, pode ser que nós precisemos no futuro, porque do contrário aqui, né, se nós fizermos alguma coisa esperando uma retribuição, certamente nós deixamos de trabalhar, né, com essa nobreza de sentimento, né, porque nós fazemos cálculos, né, para quem eu posso fazer o bem, para quem que eu preciso ser simpático, para quem que eu preciso agradar, para que eu possa de alguma forma ser beneficiado, né? Mas aqui o que André Luiz traz para nós é exatamente isso, façamos para os outros, né? Porque de um modo geral a gente lembra que não necessariamente de uma forma direta aquela mesma pessoa que recebeu o nosso benefício pode nos auxiliar, mas nós compreendemos, né, que nós mobilizamos aqui na nossa vida no mundo físico, né, muitas forças que atuam a nosso favor ou atuam contra nós. E aí então quando nós realizamos um trabalho com esse sentimento nobre, fazendo bem sem olhar a quem, como diz essa máxima, nós mobilizamos forças a nosso favor que vão não apenas nos beneficiar, porque a ideia não é o benefício, mas a ideia é fazer com que a nossa caminhada seja para nós mais proveitosa. E para que ela seja proveitosa, nós precisamos de auxílio. Nós não somos seres autônomos, né, capazes de passar, fazer uma trajetória pelo mundo, sem poder interagir com outras pessoas, sem receber, de alguma forma, o auxílio de alguém, em qualquer momento de nossa vida. Seria uma grande ilusão alguém pensar dessa forma, né, com tamanho egoísmo, né, com tamanha pretensão de se achar autossuficiente, sendo que a própria natureza humana já nos coloca numa sociedade em que nós dependemos uns dos outros, né, no compartilhamento de esforços para que todos sejam beneficiados. E aqui então, quando André Luiz fala sobre o solo, né, todo o solo responde, significa que a vida para nós ela se comporta dessa forma. Aquilo que nós fazemos de positivo em nossas vidas, de alguma forma nós receberemos de volta, de acordo com a necessidade que nós temos. Por isso ele coloca, todo solo responde não somente conforme a plantação, mas também segundo os cuidados que receba. Então não basta apenas a gente ter essa ideia, né, de lançar a semente no campo, sem ter a preocupação de cultivar esse campo. E o cultivo significa exatamente isso, o adubo, né, a proteção, a limpeza, até o momento da colheita. Então a vida acontece dessa forma.
Então, muitas vezes nós acreditamos que em um determinado momento da vida realizamos uma ação e já é o suficiente para que nós tenhamos um benefício, né, vitalício, esquecendo exatamente ali da necessidade desse trabalho contínuo. Então, de alguma forma, né, nessa relação que ele coloca, né, fazer o bem, né, e esperar ali simplesmente que a vida nos devolva de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a nossa necessidade. Mas fazer o bem pelo bem, né, essa é uma expressão muito conhecida para todos nós, né? O Brás coloca, né, uma pessoa feliz basta olhar um beija-flor cheirando uma flor bonita para sentir a felicidade, exatamente porque ele já tem ali a paz constituída, né, Brás? E conforme a gente vai construindo isso dentro de nós, a própria perspectiva, né, a forma como nós olhamos a vida, nós olhamos o mundo, vem de uma forma positiva. E podemos olhar, por exemplo, durante uma guerra, como vem acontecendo, durante a pandemia, como vem acontecendo, aquele olhar mais otimista ou aquele olhar mais pessimista vai nos apresentar ali perspectivas diferentes. Aquele que é o pessimista sempre vai ver ali as desgraças, sempre vai ver aquilo que deu errado, sempre vai criticar procurando culpados, né? No caso de uma guerra, sempre procurar culpados, procurar destruição, procurar catástrofe. Aquele que tem um olhar otimista, ele vai exatamente ver ali todos os benefícios que podem ser colhidos, todos os esforços, o trabalho conjunto, todas as pesquisas que são feitas, né? No caso de uma guerra, ele vai procurar sempre ali quem são os grupos que vêm trabalhando em benefício daqueles que estão sofrendo, né? Quem são os grupos que vêm trabalhando em benefício da paz para que aquilo possa acontecer. Então é uma questão de perspectiva, mas para que a gente possa olhar a vida dessa forma, nós precisamos construir esse sentimento dentro de nós. Não nos iludamos acreditando que alguém que traz a amargura da vida dentro do coração será capaz de ver a beleza do mundo. Ele vai ver o mundo com a mesma amargura que ele cultiva dentro de si. E é aí então que vem essas regras para a felicidade que André Luiz vai trazendo para nós em cada um desses tópicos, mostrando que é um trabalho contínuo que vai atuando em várias áreas da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Por isso não esperemos, né, chegar numa prateleira de um supermercado e comprar um pacote de felicidade. Na verdade, né, todos os dias nós vamos fazendo assim. E viver aqui no nosso mundo, nos tempos, né, não apenas nos tempos atuais, mas já durante algumas gerações ou muitas gerações, nós vamos percebendo que viver de um modo feliz é um grande desafio para todos nós, porque nós simplesmente não sabemos fazer isso. Quando Jesus trouxe para nós, né, todas as suas ideias sobre a nossa mudança de conduta, muitas pessoas acabaram interpretando, fazendo isso esperando alcançar o paraíso no mundo espiritual, sem se darem conta que essas regras que Jesus passava era uma regra da vida, porque o mundo espiritual vai trazer para nós exatamente a consequência daquilo que a gente viveu. Ou seja, se eu vivi bem, o mundo espiritual virá como consequência também nessa condição, nesse estado de felicidade. Se eu tive uma vida ruim, no sentido daquilo que eu produzi, das escolhas que eu fiz, eu vou ter no mundo espiritual também uma vida de aflições. Mas todo mundo pensa assim, que eu tenho que viver na teoria e viver de uma forma superficial, apenas ali, de uma forma cultuando, digamos assim, né? Cultuando essa ideia de felicidade para chegar no mundo espiritual depois e alcançar o mundo feliz. E sendo vida física e vida espiritual, nada mais são do que continuidade uma da outra. Então aquilo que eu vivo hoje vai refletir na vida que eu tenho do outro lado. Aquilo que eu vivo negativamente hoje também vai refletir negativamente do outro lado. André colocou para nós, né, já ouvi algumas pessoas dizendo que não dependem de ninguém, mas dependemos até de quem faz nosso pão de cada dia, de quem planta o trigo. A ideia, André, quando coloca que não depende de ninguém, é aquela pessoa que ela realmente não depende de ninguém, porque ela compra, né? A ideia que ela tem é: eu pago por isso tudo e eu não dependo de favores de ninguém. Né? Então a ideia não é depender de ninguém no sentido de que alguém possa fazer alguma coisa, mas é depender do favor do outro. Né? Mas mesmo assim, tudo aquilo que é feito em benefício daquela pessoa, de gentileza, do modo como tudo é feito, né? Essa pessoa sempre acha que as pessoas que fazem isso devem fazer por obrigação. Afinal, você está pagando por isso, né? Você está recebendo aquilo que você oferece. E não deixa de ser uma visão egoísta,
porque é exatamente naquele momento em que uma pessoa consolida esse tipo de pensamento, nada melhor do que a própria vida para oferecer para ela o resultado da escolha que ela fez, fazendo com que ela realmente tenha, seja nessa mesma existência, seja numa próxima, né, a dependência de outras pessoas. E a vida vai oferecer para ela uma existência em que ela vai ter carência, vai ter dependência, vai ter que muitas vezes até mendigar para receber o mínimo do que ela precisa. E aí então ela vai aprender o que é o valor da generosidade. Só que para aprender o valor da generosidade, ela também vai aprender o amargor da negativa, o amargor do egoísmo que ela própria semeou. Né? Então essa ideia de autossuficiência vem para nós exatamente pelo fato da pessoa ter se transformado nessa pessoa egoísta. Alguma coisa na vida fez com que ela se tornasse assim. Né? Então a gente lembra que todos nós somos o que somos, criaturas divinas. E aquilo que nós nos transformamos vai depender muito das escolhas e das experiências vividas. Alguns conseguem passar, né, de uma forma sem se contaminar, outros se entregam, se deixam contaminar e acabam se endurecendo. Mas aí, da mesma forma que nós nos desvirtuamos, vem ali o caminho da vida e nos coloca de volta nos eixos. Né? Então vai mostrando para nós exatamente qual é a realidade da vida. O Brás colocou, né, as leis da destruição e a lei do progresso nos deixa grande alívio diante de tudo. Né? O problema, Brás, é que nós somos muito imediatistas. Né? Então a gente quer ver a lei da destruição e a lei do progresso atuando de uma forma imediata. Só que, na verdade, essas duas leis atuam de uma forma muito lenta. Né? Elas vão transformando os indivíduos, não numa única existência, mas são várias existências em que esse espírito vai aprendendo. Né? Então, por isso a gente vê que quando a gente não vê as coisas acontecendo de uma hora para outra, a gente acaba ficando desiludido. Ah, mas isso não funciona, é tudo uma desgraça, a vida não presta. Então vem todas essas ideias. Né? Mas com o passar do tempo, conforme o espírito vai se elevando, e a visão dele vai ampliando ali o seu campo de visão, aí sim nós conseguimos ver, né, o resultado daquilo tudo, mas é muito difícil. A Angelina colocou lá em cima, né, na guerra os médicos estão cuidando das crianças gestantes com muita dedicação. E o que a gente vê, né, Angelina, que eu estava comentando com vocês, quando se tem uma visão pessimista sobre a vida, a gente acaba vendo apenas a destruição. Quem são os grandes demônios da guerra, quem são aqueles que trazem destruição. E como o próprio Kardec colocou na lei de destruição, que o Brás lembrou lá em cima, né, quando ele fala sobre as guerras, muitas vezes vêm as calamidades naturais e vêm as calamidades criadas pelo próprio homem, e essas calamidades existem exatamente para sensibilizar os nossos corações. Quando a gente vê a dor atingindo as pessoas, aí sim nós nos tornamos mais solidários. Do contrário, nós ficamos indiferentes. E essa indiferença que faz com que nós nos tornemos cada vez mais egoístas. Fabi colocou, né? Nunca tinha pensado sobre como as pessoas se transformam, reagindo dessa ou daquela forma na vida, né? Fabi, tem uma passagem de Joana, né, quando ela diz assim que muitas vezes você pratica um gesto de caridade para alguém e essa pessoa recebe e vai embora, não agradece nem nada. Aí a nossa reação imediata, né, pelo fato de ter o nosso orgulho ferido, é exatamente dizer, é assim, ele não falou obrigado, então também não faço mais nada por ele. Mas Joana lembra depois, né, que a gente nunca sabe quais foram as experiências que aquela pessoa viveu para se tornar uma pessoa tão egoísta, tão amarga com a vida, mesmo diante das necessidades dela. Muitas vezes ela recebeu muitas humilhações, recebeu muitos nãos, recebeu muitas agressões pelo fato dela ter que pedir alguma coisa para alguém, que como o próprio sistema ali, né, o sistema de defesa dela, vai fazendo com que ela se feche para o mundo e mesmo tendo necessidades, ela procura se proteger. E essa forma de se proteger é ela se blindar emocionalmente, então ela se torna endurecida. Mas ela vai precisar modificar isso tudo. Então o Joana lembra que mesmo quando alguém diga não, né, ele não está dizendo não para você, né, que ofereceu aquilo para ele. Ele está dizendo não para as circunstâncias que ele está vivendo. E somente o amor é capaz de fazer com que ela se transforme. Então, mesmo que a pessoa continue irritada, continue aborrecida, continue com as suas negativas, o amor é o único antídoto que vai fazer com que ela se transforme. Porque ela não se tornou aquele tipo de pessoa de uma hora para outra.
A gente nunca sabe, de repente uma vida inteira, às vezes muitas existências que ela ficou vivendo, sempre com essa mesma situação, ela foi se fechando cada vez mais. E aí para que ela possa voltar a se abrir somente através de muito amor que ela vai precisar. Então a gente tem que ter essa compreensão. A Fabi também colocou, né? Porque o problema do mal é o mesmo quando nos torna maus, né? Muito bom como alerta. Pois é. Eu acreditava que a pessoa era assim por estar em seu estágio evolutivo, ainda ignorante. Não havia pensado nisso, né? E como as pessoas se transformam, né? A gente está assim, né, Fabi? Hoje a gente está sorrindo para a vida porque a gente tem experiências muito positivas. Se nós passássemos uma encarnação passando por tantas e tantas situações dolorosas, quem garante que a gente conseguiria manter esse equilíbrio? Né? Porque é muito fácil a gente dar um sorriso para a vida, sendo que a vida sorri de volta para nós. E quando a vida se fechar, no sentido da gente perceber que as pessoas estão assim, se tornando cada vez mais agressivas, mais egoístas, nós vamos também reagir. É a questão de ação e reação. Né? A Angelina colocou, tem uma brasileira que cedeu com o esposo uma casa que eles têm na Polônia mesmo estando em outro país, né? Cederam para mulheres e crianças sem lares. Né? Então são situações assim que a gente vê a grande mobilização. Né? E isso faz bem para quem faz e se torna um exemplo para quem está observando, né? De vendo assim o sacrifício que é feito. Claro que a gente vai dizer, mas ele não precisa da casa, então para ele não é um grande sacrifício. Não é uma questão do sacrifício, é questão do gesto. Né? Eles fizeram aquilo que eles podiam, e nós podemos fazer aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Né? Não precisamos da guerra para despertar a nossa atenção. Né? Ouvir sobre o poder transformador do amor com aquelas pessoas mais duras e até mais. Né? Pois é. Lembrando, né, Bras, nada como as experiências da vida para despertar a gente. Né? Vamos lá, André Luiz então fala sobre auxiliar os outros e de repente talvez esse próprio outro se torne aquele que estenderá a nossa mão, estenderá a mão para nós. Né? Outra ideia de André Luiz, interessante dessa mensagem dele, é que são trechos independentes. Né? Então vamos a ele. Aqueles que renteiam conosco nas mesmas trilhas evolutivas assemelham-se a nós, carregando qualidades adquiridas e deficiências que estão buscando liquidar e esquecer. Reflita nos arranhões mentais que você experimenta quando alguém se reporta irrefletidamente aos seus problemas e aprenda a respeitar os problemas alheios. Então aqui mais uma vez, aqueles que caminham conosco, se estão conosco é porque se assemelham a nós. Trazem qualidades, trazem deficiências, algumas vezes qualidades maiores do que as nossas em algumas áreas e outras vezes deficiências maiores em outras áreas. Então, de modo geral, todos nós estamos ali naquele mesmo nível evolutivo e não é à toa que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, que somente a nossa arrogância, somente a nossa prepotência vai fazer com que nós nos sintamos melhores do que os outros, né? Eu sou melhor do que você, e se esquece que se encontra no mesmo mundo de provas e expiações, onde todos os espíritos que aqui estão, como habitantes, moradores, cidadãos desse planeta, né, estão no mesmo nível. E eu coloco cidadãos desse planeta, porque há aqueles espíritos mais nobres que reencarnam aqui no nosso mundo, que são cidadãos de mundos mais elevados, mas vêm aqui exatamente com esse sentimento de amor. Mas nós que somos habitantes, que fazemos parte desse nosso mundo, todos nós estamos no mesmo nível. Né? Então é a ideia do barco, né? E eu acho que o navio Titanic, ele traz para nós um grande exemplo. Né? Então era aquele grande navio, aquele grande transatlântico, que tinha primeira classe, segunda classe e terceira classe. Quando ele afundou, todo mundo foi junto. Né? Tendo ali uns com mais privilégios, outros com menos privilégios, mas todos sofreram. Então, no nosso mundo de provas e expiações, todos nós estamos vivenciando as mesmas experiências e é muito importante que nós vejamos isso. Que tenhamos esse sentimento de compreensão. E porque a compreensão é uma percepção, mas o sentimento de compreensão significa olhar o outro por aquilo que ele é, pelo trabalho que ele está fazendo de transformação, e vê-lo com caridade. Porque quando nós não vemos com caridade, nós fazemos julgamentos.
e com o mesmo peso que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então é muito importante, né, começando dentro de casa, se estendendo, né, para aquela proximidade dos nossos lares e depois olhando para o mundo. Terceiro, pensemos no bem e falemos no bem, destacando o lado bom dos acontecimentos, pessoas e coisas. Toda vez que agimos contra o bem, criamos oportunidades para a influência do mal. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente aqui utiliza a nossa visão otimista para olhar o mundo, para analisar o mundo, para perceber o mundo, nós criamos também aqui, pela própria lei de atração, lei de afinidade, né? Então, sempre olhando o bom dos acontecimentos, pessoas e coisas, por pior que sejam. Como eu falei para vocês, nós estamos vendo hoje, né, os eventos relacionados com pandemia, relacionados com guerra, relacionados com desequilíbrios sociais, realizados com disputas de poder. Então, sempre ver o lado bom dos acontecimentos é algo desafiador para nós, principalmente porque, pelo fato de nós sermos ainda seres muito passionais, nós temos uma dificuldade muito grande de ver racionalmente. Então, por exemplo, nós vemos no ambiente político, que é um tema extremamente espinhoso para nós. Quando nós vemos indivíduos disputando o poder, cada um colocando ali, né, sempre a sua proposta, a sua ideologia, né, os seus projetos e tudo mais, a gente pensa no poder que ele deseja ter. Mas a gente não pensa na proposta sincera que muitas vezes ele apresenta para transformar a sociedade em algo melhor. Mesmo que seja uma visão limitada, mesmo que seja uma visão equivocada, nós não percebemos naquele indivíduo a sua verdadeira intenção, que é realmente tentar ajudar, mesmo que muitas vezes essa tentativa de ajudar esteja contaminada com as suas próprias ambições. Essa é uma forma de nós olharmos o lado positivo, mesmo que nós tentemos encontrar ali o pouco positivo que tenha. Mas quando nós alimentamos a nossa visão negativa, a nossa visão muda, o nosso pensamento muda, os nossos sentimentos mudam para se tornarem tudo negativo. E aí nós criamos então oportunidades para a influência do mal. E quando nós falamos em influência do mal, não vamos pensar nos espíritos apenas, né, que vão se aproximar e vão nos influenciar negativamente. A influência do mal está nas próprias circunstâncias. Quando nós vemos na televisão, quando nós convivemos com alguém, quando nós lemos alguma coisa, né, nos meios de comunicação, internet e tudo mais, nós vemos ali toda a mensagem negativa, ela nos chama muito mais atenção do que as mensagens positivas. E isso vai fazendo com que nós nos tornemos cada vez mais agressivos, cada vez mais fechados em nós mesmos. Exatamente porque nós damos abertura para isso. Basta a gente perceber que quando nós temos uma visão otimista, e nós estamos, por exemplo, em contato com redes sociais, onde tantas e tantas pessoas postam mensagens, vídeos, áudios, textos, desenhos e tudo mais, se nós temos uma visão otimista, nós naturalmente procuramos aquilo que vai ao encontro dos nossos interesses. Então nós procuramos mensagem otimista, aquilo que é negativo a gente passa, ignora e tudo mais, é muito natural. Agora, quando eu tenho essa tendência a ver o lado ruim das coisas, eu continuo me alimentando quase que de uma forma instintiva, me alimentando daquilo que também é negativo. Por isso, então, a influência do mal. E aí, então, se a gente está falando sobre regras para a felicidade, quem pode se considerar uma pessoa feliz vivendo e se comportando dessa forma negativa? O próximo tema, exatamente, Braz, né? Então, essa questão da lei de afinidade, né, saber com quem você anda, saber onde você frequenta, saber aquilo que você procura, mostra exatamente a sua natureza. Né? Nós somos compostos pelos nossos interesses. Então dá para perceber, fazer uma radiografia, dá para ver claramente quem nós somos de acordo com o modo que vivemos. Mostremos o melhor sorriso, o sorriso que nos nasce do coração, sempre que entrarmos em contato com os outros. Ninguém estima transitar sobre tapetes de espinhos.
Então esse mostremos o melhor caminho, né, faz exatamente, me lembra uma passagem de Madre Teresa, né, que ela diz assim, deixa eu pegar aqui para vocês, ver se eu consigo achar, né? Espera só um instante. É que agora eu não tenho aqui, eu não vou conseguir achar com vocês. Tá aqui, ó. Eu acho tão linda essa mensagem, ela diz assim: em nome da paz, espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro em seu próprio lar, aos seus filhos e demais familiares. Depois ao seu vizinho de porta e aos outros moradores da sua rua. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz, com a paz que você lhe emprestou. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Bondade em sua face, em seus olhos, em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Esta é uma ótima receita para se conquistar a paz efetiva. Né? Então eu acho tão bonita essa mensagem, porque ela mostra exatamente isso, né? A conduta que nós temos que ter exatamente para atrair esse sentimento de felicidade. A Didima colocou, né, como precisamos nos olhar para ver para onde estamos indo, né? Então é o autoconhecimento, é o vigiar e orar, né? Todas essas mensagens, elas vão então se juntando exatamente para formar esse pensamento da nossa forma de viver, né? Depois ela continua André Luiz. Evitemos discussões. Diálogo, na essência, é intercâmbio. E aí quando se fala para evitar discussões, a gente vai pensar nas discussões nos seus mais variados níveis. Desde uma discussão de troca de palavras, até numa discussão que se transforma numa guerra. Então, diálogo, na essência, é intercâmbio. É a troca de ideias, é a troca, né, dos interesses que nós podemos ter. E nesse caso dos interesses, né, quando os interesses são apresentados com um sentimento prévio de caridade, a gente sempre vai pensar naquilo que eu posso oferecer para o outro e naquilo que o outro pode me oferecer. Mas como nós ainda estamos distantes desse sentimento caritativo tão puro, nós ainda temos aquela ideia de que o nosso interesse primeiro e o do outro depois. Se você tem algo de bom a realizar, não se atrase nisso. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Então, colocar em prática, né, os nossos melhores projetos, né, porque isso vai trazer benefício para nós, que somos os idealizadores e os realizadores desse projeto, e vai beneficiar aqueles que de alguma forma estarão em contato com esse nosso trabalho. Então nós faremos o bem para nós e faremos o bem para o outro. E se nós estamos pensando na felicidade, e a felicidade depende da bondade que nós trazemos em nós, será através dessas realizações que essa felicidade será construída com mais agilidade, com mais rapidez. Então não adiemos aquilo que é benéfico para nós e para o outro. Se nós postergamos, né, esse tipo de trabalho, nós continuamos presos na condição atual. Se nós pensarmos, a minha condição atual não é a melhor. E se eu tenho projetos que podem ser concretizados, então eu tenho que fazer com que eles sejam implementados o mais rapidamente possível. Porque se hoje eu não estou satisfeito com as coisas como estão, eu preciso mudá-las. E a gente vai lembrar daquele pensamento do Chico, né? Se você quer ter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Porque aquilo que você já tem é aquilo que você já conquistou, que você já realizou, é óbvio. Se você quer algo diferente, precisa fazer algo diferente também. Estime a tarefa dos outros, prestigiando-a com seu entusiasmo e louvor na construção do bem. Criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e de felicidade. Né, aqui também é algo muito bacana que André Luiz traz, né, que é exatamente a gente ver também, reconhecer o esforço do outro, reconhecer o trabalho do outro. Porque quando nós estimulamos, nós também valorizamos, nós também, né, procuramos fazer com que o outro também se sinta feliz por aquilo que ele realizou.
E nós pensamos muito, né, na alegria que nós queremos cultivar em nós mesmos. Mas criar alegria e segurança nos outros, né, a alegria pela realização e a segurança valorizando aquilo que ele fez. Porque quando nós fazemos alguma coisa e essa realização simplesmente fica ali, né, encostada, sem qualquer tipo de retorno daqueles que de alguma forma se beneficiam, ou daqueles que pelo menos acompanham aquilo que foi feito, certamente nós fazemos ali, será que está bom, será que não está? Porque nós somos muito inseguros ainda. Seres carentes como nós somos, nós dependemos dessa troca. E a melhor forma de fazermos essa troca é exatamente fazendo com que nós nos sintamos valorizados. É o orgulho que nós temos, né? Porque tem o orgulho negativo, que é aquele que faz com que nós pensemos sermos melhores do que nós realmente somos, mas tem o orgulho positivo, que é a alegria de nós termos uma realização proveitosa, uma realização positiva, né? Então nós valorizamos aquilo que nós fazemos e isso se torna muito melhor quando nós percebemos que os outros também reconhecem isso. E aí André Luiz fala exatamente isso. Valorize os outros, estime a tarefa dos outros, ou seja, a mesma positividade com que nós vemos a vida, e ele coloca lá em cima, né? Só voltando um pouquinho aqui para nós, quando ele diz assim, cadê aqui? Está aqui, ó, né? Pensemos no bem e falemos no bem, destacando o lado bom dos acontecimentos, das pessoas e das coisas. Então tomemos essa iniciativa, né? Aquela regrinha básica, né? Do bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, né? Então tudo isso também faz parte desse nosso, né, pacote de boas ações, e reconhecer também, elogiar, valorizar aquilo que os outros fazem, também é muito positivo, né? Porque falar mal a gente fala com naturalidade. Agora falar bem muitas vezes depende muito, para muitos é até um sacrifício, quando o orgulho impede que isso aconteça. André, a Fabi colocou, né, mas tudo isso é um problema, né? Não gosto de discussão, mas tem pessoas que nem dá para conviver. Então não discuto, mas me afasto, e ouvindo o estudo de hoje, acho que aí não está muito certo isso, né? Porque falta compreensão da primeira reflexão e do amor da segunda, né? Mas cada um constrói em torno de si, né, Fabi, o ambiente que deseja. Então assim, a gente sai, né, se afasta daquele ambiente, daquela discussão, exatamente para que a gente não seja contaminado por isso. Mas não é apenas o sair, é como sair. Porque quando nós saímos, né, com aquele sentimento de rancor, não adiantou nada, nós nos afastamos, mas o problema continua com a gente. Agora, quando a gente se distancia, deixando cada um dentro do seu próprio ambiente, e a gente busca depois o nosso ambiente mais favorável, aí é diferente. Então tem o fazer e o saber fazer. Fazer todo mundo faz, saber fazer é diferente. Então, se naquele momento não me sinto à vontade naquele local, e a minha saída é uma melhor forma de eu manter a paz dentro de mim, eu tenho que sair e ter essa compreensão, que aquela pessoa está no momento dela, está fazendo aquilo que ela prefere fazer, e ela vai colher aquilo que ela mesma plantou. Daí a nossa contribuição vai ser, então, eu te deixo em paz e fico com a minha paz, né? Não contrarie os pontos de vista dos seus interlocutores. Podemos ter luz em casa sem apagar a lâmpada dos vizinhos. Gostei dessa colocação dele, né? Quando a gente está num bate-papo, numa conversa, para que nós vamos querer convencer os outros daquilo que ele já está convencido? Né? Mudando a opinião dele de algo que ele já está convencido. Então, se ele vê, claro que nós temos aqui o bom senso, né? O limite da razão, né? Então, alguém que tem um ponto de vista diferente do nosso, e direito que ele tem o direito de exercer, né, de ter esse ponto de vista, nós também temos o nosso direito. E a gente lembra que o que provoca muitas vezes as discussões vem exatamente ali do orgulho, né? O orgulho de eu ter ali a razão, de eu ter ali o poder de mudar os outros, de manipular os outros. Mas quando a gente começa a perceber que cada um tem o seu ponto de vista, principalmente quando nós temos hoje, né, temas tão polêmicos que nós encontramos na nossa sociedade, e eu me recordo, né, que a gente teve uma experiência muito triste, né, nesses últimos anos,
pré-pandemia, mas até mesmo durante a pandemia, mas pré-pandemia, dentro do campo político, dentro do campo social, quantas e quantas famílias se romperam, quantos e quantos amigos se distanciaram, simplesmente porque cada um tinha o seu ponto de vista e achava que tinha o direito de mudar a opinião dos outros. Então, quando André Luiz coloca para nós, podemos ter luz em casa sem apagar a lâmpada dos vizinhos. Então, quer dizer, eu tenho direito à minha razão e o outro também tem o direito à razão. Agora, se por acaso é um assunto que realmente precisa ser debatido, então, entremos nesse debate, conforme André Luiz trouxe para nós aqui em cima, né? Evitemos discussões. Diálogo, na essência, é intercâmbio. Então está aqui a fórmula para todos nós. O Brás colocou, né? Lembrei de uma frase, né? O intelectual dialoga, o ignorante grita, né? Às vezes o nosso orgulho faz com que nós nos acreditemos intelectuais, né, Brás? Aí vem um grande problema, né? Então somos bastante imperfeitos nesse sentido. Para finalizarmos, temos mais duas aqui. Você é uma instituição com objetivos próprios dentro da vida, a grande instituição de Deus. Os amigos são seus clientes. E se você procura ajudá-los, eles igualmente ajudarão a você. Então nós somos instituições com objetivos próprios. Né? Então, a grande instituição de Deus. Então, é exatamente ali, sendo uma instituição, uma empresa, ele quis dizer aqui, todos os nossos amigos, e até mesmo desconhecidos, são os nossos clientes. Então, se eu tenho uma empresa que visa, de alguma forma, ter lucros, eu preciso oferecer um bom produto, eu preciso tratar bem o meu cliente, eu preciso oferecer para ele assistência. Quando nós falamos dentro do campo moral, todas as pessoas que se aproximam de nós são clientes. E a gente vai lembrar exatamente, né, que sendo cada um de nós grande instituição de Deus, a gente vai lembrar mais uma vez daquele pensamento, né? Que muitas vezes nós somos o único evangelho que as pessoas leram na vida. Então, na verdade, essa instituição é para difundir exatamente o amor de Deus. Então, são clientes nossos todos aqueles que se aproximam. E temos que tratar bem. Temos clientes que muitas vezes não são merecedores, exatamente porque não querem, né, não aceitam o nosso produto, né, mas mesmo assim, volte sempre. Fica mais fácil. E para finalizarmos, se você sofreu derrotas e contratempos, apenas se deterá nisso se quiser. A divina providência jamais nos cerra as portas do trabalho. E se passamos ontem por fracassos e dificuldades em nossas realizações, o sol a cada novo dia nos convida a recomeçar. Então, não podemos voltar atrás, fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. A felicidade na Terra. Irmão Saulo, então, conclui esse raciocínio para nós. Ele diz assim: a felicidade é uma questão de compreensão. As criaturas que encerram a vida sem nenhuma compreensão da sua realidade espiritual não podem ser felizes. Seus momentos de alegria e satisfação passam depressa e são bem poucos, porque elas colocam a felicidade onde ela não pode estar, querendo encontrá-la em coisas ilusórias que logo se desfazem. A felicidade mora em nós mesmos, em nossa consciência. Temos um objetivo na vida, e só somos felizes quando o estamos realizando. E aqui é o complemento, né? Nós temos que entender qual é o objetivo de nossa vida. Quando a doutrina espírita fala para nós que estarmos reencarnados é parte de um projeto evolutivo, de um projeto existencial, nós temos que viver essa nossa reencarnação com esse foco, de que nós viemos aqui para melhorar e retornaremos ao mundo melhores do que nós somos. Se nós não prestamos atenção nesse objetivo, nós nos desviamos, nós nos iludimos, e tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes, né? As regras que André Luiz nos oferece mostram isso de maneira bem clara e confirmam o Livro dos Espíritos, em sua questão 921. No comentário a essa questão, Kardec adverte: o homem bem compenetrado do seu destino futuro
só vê na existência corpórea uma rápida passagem. Descartes já nos alertava contra o perigo de confundirmos a alma com o corpo. Quando não sabemos nos distinguir do próprio corpo, o que buscamos é uma felicidade ilusória, egoísta e efêmera. Ela pode nos satisfazer por alguns instantes, mas logo murchará em nossas mãos e nos sentiremos grandemente infelizes. É bom gravarmos em nossa mente este ensino de André Luiz. Criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e felicidade. Essa não é apenas uma recomendação moral, é uma lei científica, porque a vida humana é psíquica e não material. Vivemos num oceano de vibrações psíquicas, em permanente permuta com outras pessoas. Se pensamos no mal, atraímos vibrações más. Se pensamos no bem, atraímos boas vibrações. E se fazemos o bem, criamos um potencial de bondade, paz e felicidade ao nosso redor, beneficiando também os outros. É evidente que não podemos mudar o mundo por nós mesmos, nem podemos fazer-nos anjos de um movimento para outro. Temos o nosso passado negativo, mas o presente nos oferece a oportunidade de criar um futuro positivo. Enquanto o criarmos em nossos bons pensamentos e boas ações, teremos a felicidade que é possível ao homem gozar na Terra, mundo ainda inferior de provas e expiações. Venceremos nossas provas com alegria e superaremos nossas provações com esperança, compreendendo que nos libertamos a nós mesmos para a felicidade real do espírito, que é o destino de todas as criaturas. Então, falar de felicidade para nós é sempre falarmos de um campo que parece ser para nós ainda tão distante. E essa ideia, de que a felicidade não é deste mundo, Kardec coloca, exatamente aqui nessa questão que nós vimos, quando ele pergunta: concebe-se que o homem não pode ser feliz, só pode ser feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ele coloca: praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará, ou seja, evitará, e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, por isso, essa felicidade para nós ela é relativa. E essa relatividade muitas vezes acaba ficando bem distante daquilo que nós gostaríamos. Mas dentro do que é possível, a partir da liberdade que nós temos de fazer escolhas, porque a gente coloca: eu posso fazer a escolha por ser feliz. Mas pelo fato da gente ter um passado delituoso e trazermos experiências, trazermos companhias, trazermos circunstâncias que trazem para nós muitas dificuldades, será então nessas dificuldades o ambiente adequado para que a gente possa começar a construção. Então é claro que é muito mais fácil eu falar em felicidade quando eu estou ao lado de pessoas tranquilas, tendo ali as minhas necessidades satisfeitas, com oportunidades para fazer aquilo que eu quero. Diferentemente daquele que vive num lar tumultuado, com dificuldades de toda ordem, como é que a gente pode falar em felicidade? Mas a questão que nós colocamos é: quando nós estamos reencarnados e nós temos consciência que a reencarnação para nós é um processo valioso de transformação e que esse processo é constituído por todos os elementos que nós criamos no nosso passado, esse é o ambiente que nós temos que viver. Para uns é um ambiente complicado, para outros é um ambiente mais tranquilo. Mas cada um está no seu próprio habitat. É o nosso habitat natural. E será nesse mesmo habitat que nós temos que trabalhar essa felicidade. A minha vida tem muitas dificuldades. Será então com muitas dificuldades que meu trabalho para construir a felicidade tem que ser feito. A minha vida é tranquila. Aproveite essa tranquilidade e trabalhe pela sua felicidade. Não a felicidade egoísta que nós já aprendemos a diferenciar, mas a felicidade do espírito é aquela felicidade que irradia em torno de nós.
Então, independente de onde nós estejamos, independente da condição em que nós nos encontremos, é nesse ambiente que a nossa felicidade tem que ser trabalhada. Por isso que ele fala em relatividade. A felicidade é relativa para cada um nesse momento da nossa existência. Mas, de um modo geral, essa relatividade está fechada dentro de um espectro. O espectro do mundo de provas e expiações. Quando nós ascendermos a mundos mais elevados, nós então teremos um novo estágio de felicidade. Uma nova condição de felicidade. Uma felicidade mais leve, uma felicidade mais equilibrada, que é mais perceptível no campo do espírito. Para nós ainda temos essa dificuldade, porque falarmos em felicidade, sorrindo de um lado e chorando do outro, é tudo para nós muito confuso. E é por isso que essa felicidade ela é buscada principalmente dentro do campo material. Então a minha felicidade é ter dinheiro, a minha felicidade é ter um patrimônio, a minha felicidade é ter as pessoas que me agradam. Por isso que nós temos dificuldades de encontrar a felicidade dentro de nós. E é esse trabalho que a gente tem que fazer agora. Trabalhemos a felicidade relativa, mesmo que estejamos num campo que nem sempre nos favorece para isso. A Angelina colocou: um irmão certa vez nos falou, se ainda não temos condições de superar nossas dificuldades, ora ao Pai mentalizar a luz para nós e para o outro. Assim no futuro a harmonia acontecerá entre vós e o outro. Né? Então é uma questão de plantio. Né? E esse plantio é sempre muito difícil. Né? Manda, Dudu. A nossa querida Ana, né? Seja bem-vinda aqui participando com a gente. Veio aqui através da Fabi trazendo para nós aqui. Diz assim. Deixa eu pegar aqui agora que temos aqui duas mensagenzinhas. Dudu, veio um pedacinho aqui. Só traz para nós aqui a assinatura, por favor. Nossa querida Ana trouxe para nós: queridos amigos, muita paz. Muitas vezes nos queixamos das dificuldades da vida, mas como disseram os espíritos benfeitores a Kardec, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Ou seja, a vida encarnada traz essa proposta constante de viver o que já somos, auxiliando os demais. Exercitar o que sabemos, mas ainda não assimilamos em nosso ser. Só um instantinho. Parei. Exercitar o que sabemos, mas ainda não assimilamos em nosso ser. Aprender e reaprender o que não está muito claro para as nossas almas. E tudo isso num intenso curso de como ser feliz. Feliz de verdade. Feliz para sempre e sempre. E feliz a ponto de querer fazer os outros felizes. Deus nos quer felizes sempre. Deus nos quer colaborando com a felicidade do nosso irmão. Mas precisamos aprender a ser e a fazer. Então, não há por que ficarmos tristes nos momentos difíceis, pois eles não são parte desse curso de aprender a ser feliz para sempre e sempre. Não há por que ficarmos tristes quando erramos. Acaso o professor não sabe que os estudantes erram e acertam? Não há por que ficarmos tristes. Então lutemos sempre cultivando em todos os momentos, em todos os momentos, a felicidade interior de quem sabe que caminha nesse curso intenso. É verdade, mas amparados por instrutores sábios e amorosos e sob a condução do grande mestre Jesus, que ressurgiu da sombra da morte, trazendo no semblante iluminado a felicidade de quem vence o mundo. Muita paz, amigos. Sintam-se envolvidos em nosso carinho, no carinho de todos que aqui estamos vibrando muito pela felicidade de cada um. Então, obrigado, querida Ana. Um grande beijo nosso. E o Dudu trouxe para nós aqui mensagem do nosso amigo, aqui mais um amigo que está aqui conosco. Seja bem-vindo, diz assim para nós. Procurando meu abrigo íntimo, vasculhei tudo e não achava nada. E naquela gaveta guardava aquela carta que você mandou um dia através daquele carteiro que me olhava. E naquele olhar me dizia que tudo o que eu queria era apenas lembrar daquela estrada vazia onde um dia eu me fui. Eu andava pelo quarto, um movimento lento e pensativo,
pois naquele momento eu era o espírito que só queria achar aquilo que um dia fez parte de mim. Sim, era só o seu olhar onde tudo eu via dentro de mim, aquela forma franca e amorosa que tu me tratava, e eu nem enxergava, pois o ciúme era o fator maior de nossas brigas, de que intermináveis me fez sofrer bastante, até que num certo dia eu resolvi tirar a minha vida, tirar de mim a minha vida. E hoje dela eu refresco minhas memórias contando numa pequena mensagem algo que eu não gostaria de lembrar, mas que a minha consciência sofrida ainda está guardada dentro da minha gaveta íntima. Sofro quieta e me arrependo demais de tudo que vivi naquele passado que só me traz dor. Eu me chamo tristeza, só isso. Então a gente lembra, né, que mesmo que nós estejamos nesse momento, né, em que somente sombras parecem existir nos nossos corações, a gente lembra que é através da reconstrução que a gente vai voltar a trazer luz para dentro de nós. E essa reconstrução é um processo difícil, porque a gente vai ter que voltar a olhar para trás, vai ter que encontrar ali quais são as escolhas que nós fizemos, de que modo que essas escolhas podem ser diferentes, perceber aquilo que depende de nós, aquilo que não depende de nós, e sabemos que nessa jornada, né, de alcançarmos a felicidade, em direção a Jesus, que é a nossa grande referência de felicidade, é uma jornada individual. Então é olhando para o passado, olhando para o presente, aquilo que nós somos hoje, e projetando para o futuro aquilo que nós realmente desejamos. Então para cada um de nós vai ter ali o nosso próprio tempo, o nosso próprio trabalho, né? Muitas vezes são lágrimas, mas a gente lembra que nunca está sozinho. Então pelo mesmo caminho que nós chegamos nessa condição de tristeza, nós temos um caminho de volta para a felicidade, só precisamos encontrá-lo dentro de nós e trabalhar para poder fazer essa jornada de retorno à luz, né, que nós um dia perdemos. Né? Sejamos confiantes nisso. Né? Não há mal que dure para sempre, né? E a gente sabe que com certeza a felicidade é duradoura. Então a gente torce muito pela sua felicidade, aqui também junto com o nosso aprendizado. Né? A Angelina trouxe para nós, né? A recuperação de alguém é um plantar sublime da alma, que somente vinga com a abnegação de outro ou alguém, que se dispõe a adubar com proteção da ternura e do orvalho das lágrimas. Né? Então a Angelina trouxe esse trechinho para nós. Mas é isso, meus amigos, né? Participando aqui com os nossos amigos, né, do plano maior, que vem trazer para nós aqui, né, as mensagens, vem trazer os seus depoimentos. Né? Então tudo é parte de um processo de aprendizado. Então existe a dor que nós temos do lado de cá, existe a dor que nós temos do lado de lá, e temos a felicidade do lado de cá e do lado de lá. E a gente lembra agora, né, mais do que nunca, que a felicidade ela nunca chega de uma forma gratuita. Ela é sempre uma conquista. E uma conquista que depende de muito esforço de cada um de nós. E a regra, né, as instruções, né, o nosso manual de instruções, Jesus já trouxe para nós no seu tempo. Não apenas para construir a felicidade, mas para que nós possamos nos reconstruir também. Então, meus amigos, é isso. Nós concluímos aqui o nosso estudo de hoje. Falando então, né, nessa valiosa mensagem, né, que André Luiz trouxe para nós, e certamente, né, como ele trouxe na introdução, muitas indagações a respeito de felicidade que dominavam os estudos do Chico naquela época, né? Então não é à toa, né? Até porque o tema felicidade é certamente ali o desejo de todos, né? Mas como